Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs, o canal mais verde do Brasil, tenho certeza. Não é possível que tenha alguém mais verde do que eu, quer dizer, do que o canal. Amigos, vamos falar nesse vídeo sobre alimentação natural para cães com doença renal. Sim, é possível preparar dietas naturais para qualquer tipo de doença que um cachorro possa ter. E sim, as dietas naturais são bem melhores do que as rações terapêuticas. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, fiz mestrado na USP e... solta a vinhetinha, vamos com tudo! Amigos, vamos começar falando sobre pontos positivos na comparação entre uma ração renal, no caso, e alimentação natural para pacientes renais. O primeiro ponto é, as dietas naturais têm ingredientes de melhor qualidade do que as rações terapêuticas para pacientes renais. É um absurdo você comprar uma ração que tenha transgênico para um doente renal. Se eu fosse cachorro eu não ia comer, me recusava. E é o que muito cachorro faz. Quem tem um cachorro aí doente renal sabe que muitas vezes é difícil alimentar esse animal. Ainda, essas rações renais, elas são bem caras. Com a alimentação natural, você vai dar uma dieta bem mais barata para o seu animal. E aí a gente chega para falar do mito das proteínas. A maioria dos médicos veterinários orienta que os pacientes doentes renais recebam uma dieta com o menor teor de proteínas. O problema é que esse dado é de pacientes doentes renais humanos, não necessariamente se aplica aos cães. E até onde eu saiba, não existe nenhuma pesquisa específica para os cães. Conversando até com nefrologistas veterinários, eles me passaram essa informação. Então não se tem certeza. Pegou o dado lá dos humanos, falou que nos cachorros é igual, mas nunca foi testado. Mas aí a gente para pensar em algumas outras coisas. O paciente doente renal, ele está perdendo massa muscular. E por que geralmente ele perde massa muscular? Porque ele não está conseguindo tirar toda a quantidade de proteínas que ele precisa da alimentação. E se a quantidade de proteínas que ele ingere não suprir o que ele precisa, ele vai tirar da musculatura. Então tem muito cachorro doente renal que com o avançar da doença começa a sofrer de caquexia, né? Os músculos são consumidos literalmente, e aí tem cães que ficam até com a cabeça assim meio pontuda, meio em crista, né? Porque o que deixa redondinho assim da cabeça do cachorro é músculo. Pode ser bem duro essa musculatura aqui deles, mas é músculo, não é osso. Então começa a aparecer essa crista do crânio. E ocorrem perdas musculares também em outras partes do corpo. Entre elas, e aí as pessoas não param para pensar a respeito disso, é a perda muscular nos órgãos. Os órgãos são também feitos de músculo. E se, por exemplo, o rim tem a quantidade de músculo que ele tem, é porque essa quantidade de proteínas que está ali é importante para o funcionamento desse rim. E um animal que está perdendo músculo por fora, está entrando em caquexia, ele está perdendo músculo por dentro. Ou seja, a crise renal desse paciente está sendo agravada. Provavelmente ele vai piorar mais rápido, digamos assim, do que deveria, porque infelizmente a doença renal é uma doença crônica. Humanamente falando, não tem cura. O que a gente faz é tentar frear o avanço dessa doença. Ela vai avançar, mas que avance da forma mais lenta possível. Se o cachorro não está recebendo proteína de forma adequada, essa doença vai avançar bem mais rápido. E sim, as rações renais têm uma quantidade menor de proteínas do que deveria ter. Mas afinal de contas, por que essa questão das proteínas? Eu vou explicar para vocês. No metabolismo final das proteínas, pode ser que sobre resquícios, né, metabólitos é o termo correto, com nitrogênio, né, é o lixo, digamos assim. O corpo não absorveu. Entre esses metabólitos está a ureia. Essa ureia é absorvida pelo organismo e aí ela é eliminada pelos rins. Só que o rim do paciente renal não está funcionando bem, e aí ele começa a acumular ureia na circulação e isso dá diversos problemas, perda de apetite, vômito e pode chegar ao quadro gravíssimo de convulsão. Então, não se pode aumentar os níveis de ureia sanguínea nesse animal. E daí vem essa ideia de reduzir a quantidade de proteínas que o animal ingere. Teoricamente, ingerindo uma quantidade menor de proteínas, vai produzir menos ureia e o cachorro terá os seus níveis sanguíneos de ureia diminuídos. E ainda, com relação às proteínas, o mais estranho é, se um cachorro entra numa crise por conta de acúmulo de ureia, por parar de comer, uma crise de caquexia intensa, a ponto de precisar ser internado, quando ele estiver lá na internação, ele vai receber uma dieta com altos níveis de proteína, uma dieta rica em proteína. Para mim o negócio não encaixa. Eu vou privar o animal de proteína aqui, para quando ele ficar muito mal, aí eu dou proteína para ele aqui. Não faz sentido. Melhor dar proteína continuamente para evitar que ele
fique mal e tenha que ser hospitalizado. O grande lance é, os cães são carnívoros. Eu já falei isso milhares de vezes. Tem esse vídeo aqui em cima que eu provo que os cães são carnívoros. Então assiste ele se você não acredita. E carnívoros se dão bem com o quê? Com proteínas de origem animal e não proteínas de origem vegetal. Se o cachorro absorve uma proteína, ele não precisa jogar nada fora, concorda? Então a melhor proteína para um cachorro, independentemente dele estar doente ou não, claro que dependendo da doença isso vai implicar, mas para um cachorro saudável, a melhor proteína que existe é a proteína do ovo. Teoricamente, ela é 100% absorvida. Se absorve 100%, precisa jogar fora quanto? Nada. Ou seja, quando o cachorro come um ovo, essa proteína não vai deixar resquícios de ureia. Essa é a ideia. E se deixar, vão ser mínimos. Agora, vamos comparar com outros alimentos. A carne do frango, do boi, do porco, a carne deles é cerca de 92% absorvida. Se absorve 92%, vai jogar fora quanto? 8%. Beleza. Se a gente vai para vísceras como o fígado, 90% da proteína do fígado é absorvida. Vai jogar fora quanto? 10%. Se a gente vai ainda para leite e derivados, o cão consegue absorver 89% da proteína de origem do leite. Se ele absorve 89%, vai jogar fora quanto? 11%. Então, os rins dos cães foram feitos para eliminar no máximo 11%. Vamos arredondar para 10%. Os rins dos cães foram feitos para eliminar no máximo 10% de resquício de proteína. E nisso é na vida toda, é claro. Imagina um carro que pode correr até 100 por hora. É o rim do cachorro. Aí a gente volta no exemplo do carro daqui a pouco. Vamos ver os alimentos de origem vegetal. A proteína da aveia é cerca de 66% absorvida. Se absorve 66%, vai jogar fora quanto? 34%. A proteína do trigo é 64% absorvida. Absorveu 64%, vai jogar fora quanto? 36%. E aí a proteína do milho, ela é 54% absorvida. Absorveu 54%, vai jogar fora 46%. Ou seja, praticamente metade da proteína do milho que o cachorro ingere, ele vai ter que jogar fora como resquício, ele não vai absorver. E aí, na verdade, esse cachorro está comendo ração a vida inteira e esse rim que tinha que jogar no máximo 10% de proteínas fora, digamos assim, está tendo que jogar até metade fora. Então é o carro que pode correr até 100 por hora, e aí esse carro vai ter um motor assim bom por muitos anos, esse carro está correndo a 200 por hora. E aí é óbvio que uma hora vai dar problema. E a gente vê que os casos de cães com doença renal têm aumentado muito. Não era assim anos atrás. Já conversei com médicos veterinários que têm mais tempo de formação do que eu, e eles falam isso, não era assim, piorou muito. Por quê? Porque o cachorro está comendo ração com milho, com soja, com trigo, com proteínas que ele não foi feito para absorver. Como é que a gente vai ligar esses pontos? Faz um favor para mim, pega o pacote de ração, da ração renal que o seu cachorro está comendo, você vai ver lá milho, trigo, soja, coisas absurdas. E aí isso tem relação lá com a ureia. Então, infelizmente, os rins dos cães são forçados a vida inteira. Essa é a verdade. Da maioria deles, pelo menos. Um outro ponto que é relevante para a dieta do paciente renal é a quantidade de fósforo que ela tem. E por que isso? O fósforo vai acumulando no sangue. E o fósforo tem um metabolismo muito próximo ao metabolismo do cálcio. São meio que metabolizados juntos, porque as proporções de fósforo e cálcio têm que se manter constantes. E o animal está acumulando fósforo na circulação sanguínea. Ele vai precisar compensar com cálcio. E aí ele vai retirar cálcio da onde? Dos ossos. Então, aumenta-se o risco de um animal doente renal sofrer uma fratura, por exemplo, porque os ossos estão sendo destruídos, literalmente falando, por conta do acúmulo de fósforo na circulação sanguínea, e esse fósforo deveria ser eliminado pelos rins, está sendo eliminado aquém do que deveria. Então, sim, tem que tomar cuidado aí com a quantidade de fósforo das dietas dos pacientes renais. E aí, um ponto fundamental, probióticos. Eu já falei muito sobre probióticos, nesse vídeo aqui eu falo mais especificamente deles, e o paciente renal ele tem que receber probióticos. Por que isso? Lembra da ureia, que esse cachorro tem que absorver o mínimo possível de ureia lá na digestão? Muitas bactérias que estão nos probióticos ficam lá no intestino do animal e absorvem essa ureia. Então, aquela quantidade de proteína que o cachorro não conseguiu absorver, as bactérias vão ajudar a diminuir a quantidade de ureia que o cachorro vai absorver. Não vai eliminar, o cachorro ainda vai absorver alguma quantidade de ureia, mas as bactérias ajudam aí a diminuir essa quantidade. A dieta de um animal doente renal deve ser balanceada, calculada por um médico veterinário. Caso você queira que eu monte dieta para o seu cachorro que está com doença renal,
mande um e-mail para vet.edgard@gmail.com, que aí eu explico como que funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa uma curtida, deixa um comentário, sugere um tema aí para eu fazer um vídeo a respeito, apoie o canal ANP Dog, tem um link aqui na descrição do vídeo para isso. É isso aí, meus amigos, até mais para vocês, um abraço em você e também no seu dog. Tchau, tchau.